Boa tarde, professor. Meu nome é Gabriel Prolo do BIM. Sou do segundo semestre de administração. Sou da sua sala de quarta-feira, a 1h30 da tarde. Bom, para começar, vou começar falando que essa minha apresentação vai servir como minha avaliação substitutiva, a minha AS, devido a uns probleminhas que eu tive, eu não consegui fazer a AP1. Então, fazendo esse vídeo aqui, vou fazer como se fosse a minha representação da AS. E bom, primeiro de tudo vou começar apresentando a minha base de dados, juntamente com as minhas análises de sumarização, de visualização e as minhas análises estatísticas com os dados da base de dados que o senhor mesmo passou do Kaggle. E previamente, depois disso, vou fazer os 7 exercícios sorteados que o senhor mesmo passou também. Bom, para começar, creio que eu não vou conseguir me estender muito, estava treinando, mas acho que vai servir os 12 minutos certinho. Então vamos lá. Bom, o que foi a minha base de dados? A minha base de dados, ela tem dados referentes à coleta de energia de vários painéis solares, que foi feita de 15 em 15 minutos no período de 14 de maio até 17 de junho. E, bom, o que essa base de dados contém? Ela contém dados gerais sobre a geração da corrente elétrica. Então, aqui nessa parte informa a corrente contínua e alternada, a data e a hora que foi colocado os dados, o identificador de cada painel solar que foi coletado, o total de energia que ele coletou no dia e o total de energia que ele coletou durante todo o tempo que ele esteve ligado, no total aqui. E, bom, passando aqui, é, antes de partir para a análise, vou falar que eu fiz uma sumarização e algumas transformações. Bom, o que, que eu fiz? Eu peguei a coluna de data e hora e transformei em uma nova coluna. Então, eu peguei os horários parados e dividi eles em 4 momentos. Então, eu criei essa coluna para armazenar esses momentos. E esses momentos são de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, para ficar mais fácil a visualização. E, além disso, eu não posso dizer, classifiquei a geração de corrente que houve em cada painel selecionado. Então eu dividi em vários intervalos e eu classifiquei eles. Então, do intervalo de 0 a 270, por exemplo, a geração de energia foi muito baixa e por aí vai, até chegar na geração de energia máxima, muito alta. Então eu criei essa coluna para classificar a geração de energia. E bom, agora partindo para a análise da sumarização, o que eu fiz? Eu agrupei a coluna que tinha o identificador de cada coluna, o source key, e no fim eu juntei todos os painéis solares aqui em colunas únicas e obtive a média de cada uma, de quanto cada uma gerou de energia em um dia. E bom, o que isso vai me dar? Isso me dá uma referência de quanto em média os painéis estão gerando. Então, a partir disso, eu consigo determinar se, por exemplo, há algum painel que, por exemplo, está funcionando de um jeito atípico, se está dando algum problema, se é necessário alguma manutenção. Somente pela média eu consigo ter essa visualização do problema. E fazendo isso, eu vi que teve um painel que gerou bem menos energia que os outros. Então, eu fiz o resto das minhas análises toda baseada nesse painel. E bom, para análise gráfica, eu fiz uma comparação entre a quantidade de corrente contínua que foi gerada em cada período do dia. Então, eu comparei a madrugada, a manhã, a tarde e a noite, e comparei a geração de corrente que teve em cada parte desses dias. E o que podemos observar é uma coisa bem básica, que na madrugada e na noite não teve quase geração de energia, ou a geração foi bem baixa, vamos dizer assim, e na manhã e da tarde a geração foi bem mais alta e é o período os dois períodos que tem mais geração de energia. E bom, a conclusão desse gráfico foi essa. Bom, nas análises estatísticas começa a ficar mais interessante. Por quê? Primeiro, para entender, eu peguei a minha coluna que eu coloquei cada uma das source keys, né, vamos dizer assim, e eu fiz todas as minhas variáveis estatísticas, máximo, mínimo, desvio padrão, enfim,
média, e enfim. Para quê? Para que eu fiz todas essas variáveis estatísticas de cada painel solar? Eu, por exemplo, consigo assim comparar essas variáveis de cada painel solar e determinar de forma mais profunda ainda, mais concreta, se existe algum funcionamento anormal, por exemplo, em algum painel, e se é necessário alguma intervenção. Somente fazendo essas análises estatísticas eu consigo fundamentar a minha tese de que algum dos painéis solares estão com problema na geração de energia. Bom, pro histograma o que eu fiz foi eu peguei o painel que estava gerando uma energia em média mais baixa, que eu selecionei lá em cima. Eu peguei os dados somente desse painel em específico e fiz um histograma da geração diária que ele teve. Então, por exemplo, o que eu observei foi que, em média, ele sempre gera em torno de 0 e 2.000 kW por dia. E às vezes, bem às vezes, ele gera em torno de 2.000 e 4.000 kW por dia. E esse é o intervalo de 2.000 a 4.000, onde a maioria dos registros estão inseridos. Então, se antes eu suspeitava, por exemplo, que houvesse algum mau funcionamento de alguma das placas, essa suspeita ela vai se concretizando, cada passo da minha análise vai se concretizando ainda mais essa minha suspeita. Por quê? Em média, os valores estão entre 2.000 e 3.000, e não nos valores entre 0 e 2.000 ou 2.000 e 0, vamos dizer assim. E bom, por último, eu fiz o meu boxplot. O que eu fiz? Eu obtive o período dos dias que esse painel que estava apresentando possivelmente um problema, o quanto de corrente alternada ele gerou em cada período do dia. E o que eu observei foi que na manhã e na tarde, os períodos que ele mais observou de longe, mas contudo, agora a minha parte final da análise, na parte da madrugada, teve diversos momentos aqui em cinza que ele também gerou energia, o que é muito estranho. Como um painel solar vai produzir energia de madrugada, vamos dizer assim, né? Então, a conclusão de negócio que eu tive, vamos dizer assim, dessa etapa, foi que esse painel é necessário, com certeza, uma visualização de perto, uma intervenção, uma manutenção, uma investigação dos componentes para ver o que pode estar dando errado e gerando menos energia do que os outros. E, bom, todas essas minhas análises que eu falei, elas estão descritas embaixo de cada gráfico ou abaixo de cada tabela. E, bom, essa foi a minha apresentação, espero ter ficado claro. E, bom, é isso. Bom, continuando previamente aqui minha apresentação, agora eu vou falar dos meus exercícios sortidos aleatoriamente. E, bom, para começar, meu primeiro exercício era da lista 1, exercício 6, onde eu tinha um programa e eu devia desenvolver uma função que recebia 3 notas e calculava a nota final, dada a primeira nota com peso 2, a segunda com peso 3 e a terceira com peso 4. Bom, dentro dessa função, o que eu deveria fazer? Eu teria que fazer a multiplicação das notas pelos respectivos pesos delas e depois retornar a média ponderada. E, bom, colocando qualquer nome aqui, você consegue fazer o print e após isso o programa exibe o resultado. Essa é bem simples. Bom, passando para a segunda, meu segundo exercício era da lista 2, exercício 5. E, bom, a função de calcular as áreas ela é feita da seguinte maneira. O usuário digita qual forma geométrica ele deseja calcular e a função recebe como parâmetro o que o usuário digitou. Depois disso, ele verifica cada parâmetro para ver qual forma geométrica o usuário escolheu. E aí, de acordo com a fórmula que ele escolheu, o programa faz automaticamente. Na verdade, primeiro ele solicita os dados daquela fórmula, né, da fórmula específica, e faz a alteração certa. E no final de tudo, ele exibe na tela o resultado da área. Bom, essa também é mais simples.
Bom, passando agora um pouquinho para as mais difíceis, a minha outra questão sortida era a da lista 3, o exercício 4 do Fibonacci. E, bom, esse foi bem chatinho de fazer, mas para obter o enésimo termo dessa sequência, primeiro o usuário pergunta qual seria o valor de n que deseja encontrar. Em seguida, ele assume duas variáveis, em que o último termo e o penúltimo termo são valores igual a 1. Caso o valor que o usuário digitar for 1 ou 2, o programa irá printar o 1, entre aspas aqui, porque é o termo que está nessa posição, na sequência de Fibonacci. Bom, caso ele não digitar nenhum desses dois valores, o programa então assume a contagem a partir do terceiro termo e ele começa a fazer a busca pela sequência de Fibonacci. E, e a contagem que ele for fazer, se encerra quando esse valor atingir o valor de n, do enésimo termo. E como ele vai exibir os valores do termo, ele vai calculando o termo um por um. E esse cálculo é feito pela soma do último termo mais o penúltimo termo. E esses duas variáveis, no caso, a última e a penúltima, eles sempre vão se atualizando conforme a contagem vai subindo. No final de tudo, printa e o resultado na tela vai ser o valor do enésimo termo do valor do Fibonacci. Bom, passando agora para minhas duas últimas, a minha penúltima é a lista 4, exercício 3, do desvio padrão. E para encontrar o desvio padrão, primeiro o programa pede para o usuário digitar todos os valores que vai estar dentro do vetor. Em segundo lugar, o primeiro laço de repetição, o programa calcula a média aritmética de todos os elementos da lista. E após isso, no segundo laço de repetição, o programa determina a soma dos desvios das médias. E depois de determinar isso, essa soma, o programa enfim calcula o desvio padrão. E no final, ele mostra o resultado na tela com a função print. E bom, partindo para o meu último, que era o de juros compostos, que eu achei com certeza o mais difícil. Bom, aqui eu acabei não enviando nenhum, mas eu acabei fazendo no bloco de notas aqui, então acho que fica a mesma coisa para explicar. Bom, explicando o meu último exercício da lista sobre a taxa de juros, a função do valor final ela recebe com parâmetros do valor inicial, a taxa mensal de juros e o tempo em meses. E para calcular o valor final, primeiro eu coloquei o laço de repetição, que vai de 0 até o tempo em meses, e depois disso fui somando a variável valor, no caso, que vai receber o valor final, e fui somando ela sempre com o percentual de juros de cada mês. E no final, essa variável ela vai ter um valor que ajustado com os juros, multiplicado, vai dar o valor final da minha taxa de juros. E, bom, é isso. Esse foi o meu trabalho. Obrigado, professor. Agradeço de novo pela extensão do prazo. E é isso. Bom final de ano. Um abraço.